Olá, tudo bom com você? Eu sou a professora Sângela Thaísa e no vídeo de hoje nós vamos continuar as nossas reflexões a respeito do opúsculo sobre o modo de aprender e de meditar do Hugo de São Vítor. Se você está gostando dessa série de vídeos, eu já te peço aqui no começo que você se inscreva no canal, ative as notificações e envie esse vídeo para outras pessoas, porque isso pode ajudá-las e também ajuda bastante o meu trabalho. Bom, nós refletimos na última aula sobre a humildade e hoje nós vamos ver os 3 pontos que o Hugo de São Vítor elenca a respeito da humildade. Então ele começa dizendo o seguinte: a humildade é o princípio do aprendizado e sobre ela muita coisa tem sido escrita. As 3 seguintes, de modo principal, dizem respeito ao estudante. Então, a humildade é o princípio do aprendizado. E por que ela é o princípio? Porque se ela não for o princípio, eu não consigo aplicar os 3 pontos que o Hugo de São Vítor lista. Então, não ter como vil nenhuma ciência ou escritura, não se envergonhar de aprender de ninguém e não desprezar os outros quando tiver alcançado a ciência. Aqui também eu me lembro de uma coisa muito interessante, antes da gente começar a falar dos 3 pontos, que é o que diz o padre Sertilanges, acompanhado das Sagradas Escrituras, no seu livro A Vida Intelectual, em que ele fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Esse princípio, que é bíblico e é trazido no livro A Vida Intelectual, é muito importante para qualquer um de nós que deseja aprender. Por quê? Porque quando eu reconheço quem eu sou, as dificuldades que eu tenho, as minhas inclinações para o mal, eu olho para Deus e digo, eu realmente preciso de um Salvador. E que bom que eu tenho Deus comigo. Esse é o primeiro ponto. E depois, reconhecendo quem eu sou, sabendo que eu sou necessitada de Deus, eu vou também ter humildade em relação ao próximo. Quando eu estou dizendo isso, não estou dizendo que eu sou um poço de humildade. Claro que não. E também não estou dizendo que para começar a estudar, você precisa ser um poço de humildade. Mas você precisa buscar. Eu e você precisamos buscar. Esse é o ponto essencial. Então, primeira coisa, não ter como vil nenhuma escritura. O que é que o Hugo de São Vítor quer dizer com isso? Atualmente, nós temos o costume de jogar para escanteio muitas coisas, porque nós deixamos com a linguagem muitas coisas irem embora. Explico melhor. Quantos de nós já não olhou para um determinado autor e disse: nossa, isso aí está ultrapassado. Hoje em dia a gente precisa de uma coisa nova, precisa de uma coisa diferente. Eu mesma já tive experiência com isso, quando ao fazer um trabalho da faculdade, me disseram que tudo que eu fosse citar precisaria ser escrito pelo menos há 10 anos. Veja que isso é um preconceito descabido. Então, como assim uma pessoa que escreveu há 50 anos não pode me ensinar? Como assim uma pessoa que escreveu há 100, 200, 500 anos não pode me ensinar? Esse princípio é essencial. Não ter por vil nenhuma ciência e nenhuma escritura. Os livros que eu vou ler, eles podem me ensinar alguma coisa. De repente, eu sou católica e eu vou ler um livro de uma pessoa que nem é católica e essa pessoa me ensina. Eu mesma já tive experiência com isso e eu cheguei à fé católica através de um livro do C.S. Lewis. Então, veja que quando a gente vai ler, a gente precisa ir além da visão que a gente tem no momento e daquilo que as pessoas à nossa volta falam. Porque às vezes a gente cai em uma cilada de ler somente aquilo que a minha bolha indica. E eu deixo de saber coisas a mais que eu poderia saber e que talvez me conduzissem à verdade, me levassem a compreender ainda mais. Então, não ter por vil nenhuma ciência, nenhuma escritura, quer dizer que você
vai ler o que você for ler e você vai buscar a verdade naquilo. Aqui também não estou dizendo para você ler qualquer coisa, pegar escritos de qualquer pessoa, no sentido de escritos ruins mesmo, que você já viu, já investigou que são ruins, e continuar lendo mesmo assim. Mas é necessário ter essa medida, essa proporção mesmo. Aqui eu alerto principalmente para a visão que se tem, na faculdade principalmente, de olhar para as coisas e dizer, isso daí é muito medieval. Esses valores não nos cabem mais, sem sequer testar se esses valores cabem ou não cabem na nossa vida. Então aqui o primeiro ponto, não ter por vil nenhuma ciência e nenhuma escritura. Aqui também eu falo uma coisa importante que muitas vezes eu deixei passar, no sentido de querer que um autor tivesse toda a verdade nos seus escritos. E é uma coisa que, infelizmente, não acontece. Muitos autores vão cometer erros e você pode gostar de certas coisas de um autor, mesmo que desgoste dos erros que ele comete. Então, segundo ponto, a segunda é que não se envergonhe de aprender de ninguém. Isso daqui, dando aula a alunos de 7, 8, 9 anos, eu sou uma testemunha viva. Muitas vezes, os meus alunos dizem uma frase e eu paro para pensar e falo, nossa, esse aluno disse uma verdade. Então, aqui é olhar para as pessoas com um olhar um pouco mais desprovido de julgamentos e querendo ouvir mesmo, querendo entender e buscar a verdade naquilo que a pessoa fala. Muito cuidado com o desprezo em relação às outras pessoas, que também vai ser o terceiro ponto do Hugo de São Vítor, mas todas as pessoas têm a capacidade de nos ensinar. Às vezes eu já vi pessoas falando assim, quem é fulano na fila do pão? Ele não tem um diploma, ele não tem nada, eu tenho doutorado, eu tenho mestrado. Só que o título não nos ensina nada. E às vezes uma pessoa analfabeta pode nos ensinar, pode nos instruir e nos mostrar o caminho para a verdade que a gente não conhecia, mergulhados nos nossos livros, nos nossos diplomas. Então, não ter vergonha mesmo de aprender com ninguém. Aqui também eu peço para você tomar cuidado com um certo culto que as pessoas têm da ignorância, da infância eterna. Porque isso pode às vezes ser confundido. Então a pessoa dizer assim, nossa, eu não tenho nada para ensinar para esse aluno meu aqui e eu vou esperar que ele me ensine tudo, que ele descubra por ele mesmo. Isso também é uma cilada. Se eu fui paga, por exemplo, para alfabetizar meu aluno, é óbvio que eu preciso alfabetizá-lo. Ele não vai aprender a ler sozinho. Embora algumas vezes o meu aluno possa falar sobre Jesus, uma coisa que eu nunca havia pensado. Embora muitas vezes o meu aluno possa ter uma sacada que eu nunca tenha tido. Mas, ainda assim, eu estou ali para ensiná-lo. E isso não quer dizer que ele não possa me ensinar nada. O terceiro ponto é que, quando tiver alcançado a ciência, não despreze aos demais. Aqui uma coisa bem interessante. A pessoa que de fato estuda e que de fato busca a ciência, ela reconhece que nunca encontrou a ciência de fato. Isso daqui é um ponto muito importante. E não é ficar dizendo assim, mas como eu sou burro, eu não entendo nada, eu não compreendo nada. Porque a gente sabe também que isso é mentira. Alguma coisa eu compreendo. Eu não compreendo tudo, mas alguma coisa eu compreendo. Mas quanto mais a gente busca o conhecimento, quanto mais a gente busca a ciência, mais a gente reconhece que a gente não sabe. Por exemplo, eu pego 10 livros aqui para estudar o assunto X. E quando eu estudo esse assunto, com esses 10 livros, eu descubro outros 100 livros que eu não conheço. E assim por diante. Assim também acontece na oração. Eu rezo, e quanto mais eu rezo, não é mais assombração me aparece, mais eu preciso rezar. Então, a vida de estudo, a vida de oração,
quando nós falamos da alma, do espírito, quanto mais a gente busca, mais a gente se vê necessitado de buscar. Então, o primeiro ponto é que a gente nunca atinge a ciência completamente. Mas também, quando você já tiver atingido um certo platô, é bom que você nunca despreze as outras pessoas. Porque se você as despreza, elas não vão te ouvir para que você as ensine. E além disso, elas também não poderão te ensinar nada. Não porque elas sejam burras e não possam te ensinar, mas porque você está com os ouvidos fechados, olhando apenas para você mesmo. Então, esses são os 3 pilares. Se você gostou desse conteúdo, se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe um comentário aqui embaixo. O que você achou, o que pode melhorar e quais os próximos temas você gostaria que eu trouxesse aqui. Um forte abraço e até uma próxima!